Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Vamos falar de esportes. Olha aí, hoje é a minha garganta que quase deixa na mão, Antônio Carmo. Tudo bem? Bom dia, ótima terça-feira para você. Bom dia, Cláudio Nicolini. Você lembra daquele comercial, né? Ei, lembram da minha voz, né? Continua mesmo, mas os meus cabelos, meu contrário. Lembra dos meus cabelos? Continua mesmo, mas a voz tá uma porcaria, viu? Tá melhorando, procurando. Mas bom dia para você e bom dia aos amigos todos que estão nos acompanhando aqui, nos vendo e ouvindo na Band Vale FM. E a turma da nossa geração lembra também daquele outro comercial, o bichinho do pegou você, hein? De vez em quando pega, né? Pega. Coisa da idade. Ô, Carmo, olha, pelo menos a CBF botou uns joguinhos amanhã aí, pra gente se divertir, hein? 2 jogos atrasados acontecem amanhã, um sábado, e vão colocando a tabela em dia, né, rapaz? Tem muito jogo atrasado. Eu não sei quando que, por exemplo, Palmeiras e Santos, que é um jogo atrasado do primeiro turno, poderá ser cumprido, porque se esperar a data daqui a pouco eles vão jogar o Palmeiras... semana sim, semana também. Vai ter que ser naquela fase de jogo quarta, sexta e domingo, não tem como, né? Porque os jogos que estão sendo encaixados aí, vai ser colocado na outra data FIFA, que vai ser em novembro, com certeza vai ser isso, né? Porque não tem como esperar, o Palmeiras e o Flamengo estão jogando Libertadores. Os jogos, por exemplo, de amanhã, são de times que não... Bom, se bem que amanhã é data FIFA, está todo mundo parado, mas tem jogo já programado para o dia 22, para o dia 28, 29, que são datas FIFA aí de Libertadores, jogos do Palmeiras e do Flamengo. Tem que ir arrumando, é muito ruim, né? Quando fica parado assim, o campeonato, você faz aquela pontuação e você tem que separar, olha, esse aqui tem um aproveitamento melhor, porque ele tem jogos a menos do que o outro, mas vai ter que cumprir esses jogos, quando é que vai. Por exemplo, o Palmeiras, que vai jogar sábado contra o Juventude, ele não terá, já não tem 6 jogadores convocados por seleções. Não, da seleção brasileira, nenhuma. Mas tem 2 na seleção argentina, 2 na seleção do Paraguai, 2 na seleção do Uruguai. Então, vai ter que se virar. Fora os jogadores que, né, aí já não é problema de convocação, que estão suspensos ou contundidos. Mas tem que pôr a tabela em dia, né? É isso, e está sendo colocado aí amanhã, vamos ficar de olho nesse Atlético Mineiro Sport. O Sport tirou 2 pontos do Cruzeiro. Se ganhar do Galo em Minas, o Galo entra num parafuso, aí não sei se seguram a onda do professor lá, hein, o Antônio Carmo. Perder amanhã vai ser uma tragédia para o Atlético. São Paulo que voltou lá, então, houve uma revolução lá pelos lados da cidade do Galo, no sábado, depois da derrota por 3-0 para o Fluminense. O pessoal do Atlético considerou o pior jogo do Atlético nesses últimos tempos, um time morto, acabado, sem nenhuma vontade, e o Fluminense deitou e rolou o placar, poderia ter sido 5-6, e foi 3-0. Então, a diretoria está cobrando uma reação imediata, e vai pegar o lanterna do campeonato, que conseguiu um bom empate domingo, lá mesmo em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Eu acho que o Atlético o Sport acho que nem precisou voltar para o Recife, né, Nicolini? Jogou domingo à noite no Mineirão, descansou ontem, treina hoje, amanhã joga contra o Atlético. Vai voltar para, né, pegar viagem longa de Belo Horizonte para o Recife, aquela coisa toda, cansaço. Acho que deve ter, não vi isso aí, mas acho que deve ter ficado por lá mesmo, né? Não compensaria uma volta aí, tanto a logística como a parte financeira para o esporte, que amanhã tem. Você ainda quer pensar em escapar do rebaixamento, todo jogo para o esporte é jogo de vida e morte, é para ganhar e tentar somar pontos. Empatezinho contra o Cruzeiro é legal, empatou com o Cruzeiro, terceiro colocado, mas valeu do que para o Sport Recife? Nada, somou um pontinho só, atrapalhou a vida do Cruzeiro, ajudou Palmeiras e Flamengo, mas para ele mesmo não resolveu nada. Amanhã contra o Atlético precisa ganhar, se quiser alguma coisa. É isso, Antônio Carmo. Olha, vamos falar de seleção brasileira, agora começam as coletivas. Ontem o Bento e o Rodrigo falaram. Pois não. Amanhã tem Mirassol e Fluminense também, tá? É mais também, um jogo atrasado. São 2 amanhã, jogos. Mirassol e Fluminense, que amanhã te fala aqui. Muito bom.
Todo mundo repercutindo a fala do Rodrigo, que voltou para a seleção, o Raio, ex-jogador do Santos, Rodrigo com Y, que é um jogador ainda muito jovem, Antônio Carlos, tem 22 anos, ou 23, né? E já é convocado, já disputou Copa do Mundo, tem um currículo invejável, voltou a ser titular do Real Madrid nessa temporada. Ele passou por questões de contusões na última temporada europeia, do ano passado para esse ano, ficou afastado um tempo, perdeu a titularidade do Real Madrid num período, acabou não sendo chamado para a seleção, estava machucado, e ontem deu uma coletiva meio de desabafo, que é outro homem, outra pessoa, melhor preparado, que evoluiu, que não sei o quê, e reencontra o Ancelotti na seleção. E aí, Antônio Carmo, o Rodrigo pode ser a solução ou parte da solução dos problemas do Brasil? Não, sinceramente não, no meu modo de entender. Ele nem sequer foi disputar a Copa do Mundo de Clubes, né, pelo Real Madrid, ficou fora, ele estava com problemas, ele, né, nem foi para lá, mas ele chegou muito novo no Real Madrid e conseguiu ocupar um espaço, coisa, por exemplo, que o Endrick não conseguiu. A carreira do Endrick está em declínio, ele não está sendo utilizado pelo Xabi Alonso, técnico do Real Madrid. A situação não vem mais para a seleção. Não vem para a seleção. E você lembra quando o Dorival Júnior assumiu a seleção? O grande nome dos dois primeiros amistosos, vitória contra a Inglaterra, 1-0 em Wembley, empate 3-3, 4-4 contra a Espanha, foi o Endrick, fez o gol da vitória contra a Inglaterra e fez 1 ou 2 gols lá contra a pronta, pintou o novo Pelé, né? Tá pronto, olha só, o moleque tá pronto, tá nada, né? E aí, no Real Madrid não achou espaço ainda. E aí não quer ser emprestado, que eu acho que é até melhor. Vai emprestado por um clube menor, perde a chance. Então tem que batalhar para estar nesse grupo aí do Real Madrid. O Rodrigo não, ele chegou, mesmo mais jovem, foi ocupando seu espaço, foi jogando. Aí chegou o Mbappé, mas ele fez parte do ataque titular com o Mbappé e com o Vini Júnior, e tem o seu espaço. Como você disse, em 2022, lá com 19 anos, jogou na seleção, bateu o pênalti na decisão de pênalti contra a Sérvia ou Croácia, né? Perdeu o pênalti dele, quando o Brasil foi eliminado, foi ele e o Marquinhos, né? Que desperdiçaram as cobranças, mas isso já mostra a personalidade. O Tite botou um garoto lá de 19 anos para cobrar pênalti em decisão de Copa do Mundo. Agora, vendo ele assim nesses anos, eu acho que a carreira dele também regrediu, Nicolino. Do tempo que ele chegou no Real, que ele já foi titular, que ele já fez grandes jogos, ele, para mim, teve uma queda. E aí ontem ele falou, né, que na visão dele, e acho isso é legal, o jogador que tem opinião, falou, ó, o nosso time de 2022 era muito melhor do que hoje, e nós não conseguimos ganhar a Copa. Ele falou, o torcedor brasileiro não está acreditando na gente, não, para ganhar a Copa ano que vem. Ele foi sincero, né? E falou mesmo que o time de 2022 era melhor. E até acho que era mesmo, porque foi um trabalho de sequência do Tite, jogou 2018, tal, aquela coisa toda, né? E agora está tudo mudado, já é o quarto técnico aí comandando a seleção, que é o caso do Carlo Ancelotti, e tentando arrumar a casa para a Copa do Mundo de 2026. Mas, já falei, não acredito, viu, Nicolino? Você fala assim, ó, põe no Rodrigo que ele resolve. Ah, pode esquecer, não vamos ganhar a Copa do Mundo, não. Vamos lá, hoje devem ter outras coletivas, amanhã do Ancelotti, por um jogo que é sexta-feira de manhã aqui no Brasil, né, Antônio Carlos? Sexta-feira nesse horário. Contra a Coreia. Sexta-feira, 8 da manhã, contra a Coreia. Tem a Argentina jogando também, o Paraguai também está lá pelo Oriente. O pessoal está aproveitando a data FIFA aí, que vai ter muito jogo importante de quinta agora, até terça que vem, nas eliminatórias da Europa. Muitas seleções vão definir já as suas classificações, mas aqui para a América do Sul a coisa está tranquila, as seleções vão fazendo aí os amistosos. Por fim, Antônio Carmo, segue a polêmica da arbitragem. Muita gente se pronunciou, Palmeiras abriu carta oficial, São Paulo veio nos seus meios oficiais falar, etc e tal. E a CBF está quietinha, acuada, não fala nada.
Você acha que vai ter um chacoalhão agora com essa história de arbitragem, Antônio Carmo? Ou daqui 2 semanas todo mundo esqueceu e começa tudo de novo? A polêmica, Nicolini, ela foi alimentada e aumentada agora pelo caso da data FIFA. Tivesse rodada do Brasileirão amanhã já tinha que passar rapidamente essa história e já vamos, que tem jogo amanhã. Como não tem, então pegou um bom período para se discutir. Nicolini, fala-se muito na profissionalização do árbitro brasileiro. Como é que é essa profissionalização? É o árbitro deixar de trabalhar no que faz e ser apenas árbitro de futebol, né? Não sei quem foi que falou domingo aí. Bom, o árbitro apitou o jogo domingo lá, São Paulo e Palmeiras. Ganhou R$8.000 de cachê. É árbitro FIFA, é o maior salário aí para atuar num jogo do Campeonato Brasileiro. Mas ele ganha muito menos do que se você dividir ali o salário de um Vitor Roque, de um Luciano e tal. Mas é assim, o árbitro ele não é protagonista. O árbitro é coadjuvante, ele tem que ganhar menos mesmo. Quem tem que ganhar mais são os protagonistas lá. O árbitro tem que fazer a parte dele e não aparecer. Então essa polêmica, Nicolini, está alimentada porque tem esse espaço agora aberto em relação à data FIFA. O São Paulo faz a parte dele, é claro, e o Palmeiras pontualmente rebateu, entendo que com muita propriedade, chamando de hipócrita de ocasião. Que o Palmeiras já foi esse hipócrita de ocasião, que o Corinthians já foi, que o Santos já foi, o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo, o mundo inteiro já foi. No Brasil, vamos ficar no Brasil, que aproveita o espaço. Fomos roubados, a Copa, o campeonato está manchado, a taça, quem pegar, vai ter que pegar com luvas, porque ela tem manchas de corrupção. John Textor, né, falando isso em 2023, Miguel Aidar falando isso lá nos anos 90, ninguém aceita perder. Agora, aí você pergunta assim, o São Paulo fez todo esse pronunciamento, se revoltou, ficou louco da vida, quando foi favorecido contra o Palmeiras em 2023, contra o Corinthians, contra o Santos, não foi. E nunca vai fazer esse pronunciamento. O Palmeiras, que agora fica quietinho e rebate só as acusações do São Paulo, fez um pronunciamento quando foi prejudicado contra o Corinthians na final em 2018, quando foi prejudicado contra o São Paulo na Copa do Brasil em 2023. Defende o lado dele. Nicolini, os clubes, o futebol no Brasil, acho que no mundo inteiro, mas no Brasil, ele poderia melhorar muito se houvesse realmente uma união dos clubes e o clube entendesse, olha, realmente nós somos favorecidos. Nessa rodada não há. Mas o que eu posso fazer? Eu já fui prejudicado lá atrás. O que nós podemos fazer juntando todo mundo? Não adianta o São Paulo se revoltar agora e dizer que foi roubado, e dizer que o campeonato está manchado, e que está tudo preparado para o Palmeiras ser campeão, né? Jogando tudo isso em cima do Palmeiras, quando ele, São Paulo, não se revolta quando é favorecido pela arbitragem. Fato que já ocorreu em algumas ocasiões. Todos os times são favorecidos e são prejudicados. Às vezes, num determinado campeonato, numa determinada Copa, um time é mais favorecido. Mas esses erros vão continuar e nós vamos continuar vendo isso, Nicolini, enquanto estivermos aqui no bate-papo. Tenha certeza disso. É isso, vamos ver aí o que vai dar as cenas dos próximos capítulos, meu querido Antônio Carmo, dessa história polêmica da arbitragem brasileira, que apareceu num clássico regional, erros crassos num clássico do estado de São Paulo, o Palmeiras de São Paulo, e isso chamou muita atenção, e justamente você foi muito feliz quando disse que, já que também data FIFA, a maioria dos clubes está aí, né, os clubes estão parados da primeira divisão, é a hora de dar coletiva, de colocar pronunciamento nas redes sociais, de lançar carta, tem tempo para tudo isso. Essa é a grande realidade. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, que pode ter certeza que vão acontecer. Olha, para fechar hoje, 3 destaques. Primeiro, São José e Campinas na Farmaconde Arena, semifinal do Paulista de vôlei. Difícil para o São José, hein, Antônio Carmo? Bastante. É como foi no basquete, né? São José e Franca, a gente sabia que Franca era favorito, fechou a série em 2-0. Acredito que Campinas vai fazer isso também. É muito difícil achar que São José, com o time que tem, vai ganhar do Campinas, um time muito mais forte. O Mamute, que já foi medalhista de ouro em Olimpíada do Rio de Janeiro, medalhista de ouro em Mundial de vôlei de praia, 39 anos, anuncia a despedida do vôlei de praia, trouxe muitas alegrias para o Brasil, é mais um nome
que encerra o seu ciclo, meu querido Antônio Carlos. O vôlei de praia que, quando lançado aí nas Olimpíadas, Nicolino, teve o Brasil e os Estados Unidos dominando no masculino, no feminino. O Brasil teve duplas espetaculares, os Estados Unidos com Kurt Carney, aquele gênio das quadras, foi para a areia também. E aí a gente teve o vôlei de praia do Brasil muito forte. O Mamute foi um desses grandes jogadores, com o Emanuel, com outros craques, que trouxeram grandes medalhas para o vôlei brasileiro. Um jogador que marcou a época aí no vôlei de praia, que é um esporte muito praticado. Tanto é que entrou na Olimpíada e continua tendo uma atividade muito grande, tem Copa do Mundo, tem Mundial, tem uma série de coisas do vôlei de praia. E por fim, vamos esperar hoje o pronunciamento do LeBron James, Antônio Carlos. Ele que já está próximo dos 41 anos, falou que hoje vai se pronunciar. Ninguém sabe se ele vai falar, vou fazer a última temporada, 25, 26, vou para outro clube, vai encerrar a carreira, ou vou parar, né? Idade para isso e dinheiro também tem, Antônio Carlos. Ele está no Los Angeles Lakers, né? Começou a pré-temporada do basquete norte-americano, por isso que agora todo mundo começa a falar de novo, as trocas já aconteceram, mudanças, pessoal que veio aí lá daquele preparativo, aquela coisa toda. Os Lakers, por exemplo, fizeram já um jogo de pré-temporada contra o Golden State e perderam 111-103, o jogo foi sábado. O pessoal joga no Japão, joga no Canadá, né, joga no monte de lugar aí. O pessoal hoje, por exemplo, o Cleveland Cavaliers joga contra o Chicago Bulls. Ontem nós tivemos uma dezena de jogos acontecendo, né? O Dallas Mavericks batendo o Oklahoma City Thunder, 106-89, e por aí vai. E o LeBron James é o grande nome, né? Ainda é, do basquete norte-americano, brilhando há mais de 2 décadas, um gênio, um jogador espetacular, escreveu o seu nome na história do basquete americano e, por consequência, do esporte mundial. Mas chega uma hora, Nicolino, o jogador tem que ter a consciência, não tem que ficar enrolando ali, né? Vamos fazer, não estou aguentando mais, ir para o treino, aquela dorzinha nas costas que agora já está atrapalhando um pouquinho mais, né? Estou dando mais trabalho com o massagista do clube. Vamos parar, às vezes é melhor assim. Vamos ver o que ele vai dizer. Eu acho que ele vai falar que vai ser a última temporada dele, joga mais esse ano e muito obrigado, um abraço no gaiteiro, Antônio Carlos. Ele vai fazer 41 anos ainda esse ano. A gente sabe que o basquete hoje tem uma longevidade maior, os jogadores jogam até 40, 42, 43 anos, né? Mas jogou em alto nível mais de 20 anos e o corpo sente, a cabeça também sente. Mas LeBron James, um dos maiores nomes da história do basquete americano, pode estar chegando ao final aí a sua história, e a gente contou ela aqui praticamente inteira no bate-papo, meu querido Antônio K. Mandando um abraço para o Zé Roberto, grande São Paulino, dos Correios de São José dos Campos, que não deixa a notícia chegar atrasada. Tá bom, Antônio Carmo? Tá bom, olha, 3 jogos da Série B hoje, abrindo mais uma rodada. Depois da rodada do meio de semana faltarão apenas 7. Jogo bom do Goiás contra o CRB. Nicolino, só para fechar, ontem acabou não dando tempo de falar do falecimento do Edu Manga, que faleceu no fim de semana. Oxi, e que foi que triste, um ótimo sexta-feira. camisa 10 do... Sexta, né? Nicolino, Edu Manga surgiu no Palmeiras em 85, ficou lá até, acho que 90, 91, um craque de bola. Esguio, alto, jogava, cabeceava, uma perninha esquerda fantástica, mas ele jogou naquela fase que o Palmeiras não ganhou nada. Foram 16 anos, de 76 a 92, sem ganhar nada, né? Ele jogou com o Neto no Palmeiras, do time do Leão, de 89. Ele era o 10, o Neto era o 11. O Leão colocou o Neto para a esquerda para manter o Edu ali. Jogou na seleção brasileira, Nicolino era um craque de bola. Jogou numa época errada ali. O Toninho Cecílio, né? Essa turma, essa geração aí. O Jorginho Putinati, aquele ponto que fazia gol de tudo quanto é jeito, um cracaço de bola, mas jogou numa época errada no Palmeiras, quando o Palmeiras não ganhava título. O Edu, muito novo ainda, 50 e poucos anos, faleceu na última sexta-feira, deixou saudade. Esse eu vi jogar muito e gostava de ver jogar, um craque de bola. Que nos deixou cedo demais, fica aqui o registro, e merecido. Quem fez a sua parte merece o registro aqui no Bate-Papo, Antônio Carmo. Excelente terça-feira para você, amanhã a gente volta. Muito obrigado, Claudio Nicolino, para você, aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima terça, hein, gente? Até mais.
Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. 8h36. Vamos às atualizações das rodovias e das estradas que cortam a nossa região com o Yankee. Pois bem, motorista que trafega pela rodovia Presidente